Atos 2, a partir do versículo 1, diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus novamente entrado em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos algo igual. Amém? Gente, esse texto é um texto muito conhecido, um texto muito pregado, aonde Jesus ele está ali de volta na sua casa, Jesus ele caminhava em várias vilas, em várias cidades, pregando o evangelho. Então ele ia pelas ruas, ele ia nas sinagogas, e as pessoas passaram a conhecer a Jesus e a conhecer o reino de Deus através dessas viagens que Jesus fazia. Ele ia até as pessoas, e isso já fala muito sobre o caráter do nosso Deus, que é um Deus relacional. Diferente de muitos rabinos daquela época, de muitos mestres da lei que serviam no templo, que serviam dentro de uma estrutura religiosa, Jesus ele era diferente. Jesus ele ia até as pessoas, ele se envolvia na vida das pessoas, e aqui então ele está de volta em casa, onde ele teve como base em Cafarnaum, para então ensinar ali as pessoas, até que vem um paralítico sendo levado por alguns homens, e desses homens, 4 o carregavam ali como amigos que estavam levando um necessitado até Jesus. E a gente vê então, hoje, que nós vamos falar sobre atos de amizade, que na vida desses homens, na vida daquilo que eles viveram, experimentaram ali com Jesus, há princípios, há ensinamentos preciosos nas nossas vidas, para que possamos viver e desfrutar disso, das amizades do reino de Deus. Ter amigos no reino de Deus é um presente do Senhor e a gente não pode descartar. E isso é muito importante para nós por vários motivos. Mas o primeiro motivo que eu quero trazer aqui hoje, dentro dessa mensagem, é que amizades, ter amigos, é algo essencial no reino de Deus. Não é um plus, não é que assim, olha, já que eu creio em Jesus, já que eu tenho fé, já que eu acredito na Bíblia, eu acabo, por consequência, tendo também amigos. Mas isso é algo assim, que é só uma consequência. E não é assim. A nossa vida relacional, a nossa vida de amizade, desenvolvermos um relacionamento de amigos, é algo essencial. É algo que desde o início
estava presente na mente, no coração de Jesus, e ele estava o quê? Formando discípulos com essas características. Quer ver um exemplo? Jesus, lá em João 15, o que ele vira e fala para os seus discípulos? Ele diz o seguinte: eu já não vos chamo de servos, eu os chamo de amigos. Então Jesus chamou discípulos para caminhar com eles, para construir uma amizade. Chega um momento ele fala: olha, agora eu chamo vocês de amigos. Quando a gente olha lá no livro de Atos 2, vai dizer que eles perseveravam na oração, perseveravam na doutrina, e eles perseveravam o quê? Na comunhão, na koinonia, no partir do pão em casa. Ou seja, uma igreja que, por característica, ela tem na sua essência essa amizade, esse relacionamento. Então, uma vida distante ou uma vida centrada em Jesus é uma vida que também vai construir novas amizades. Então, se a primeira coisa que a gente entende é que amizades é algo essencial, a gente entende também que essas amizades, elas podem ser construídas. Talvez você pense assim: realmente, amizade é algo muito importante, mas eu não tenho muito amigos, ou eu não tenho facilidade de fazer amizades, ou, eu sou novo na igreja, eu sou novo em Curitiba, ou eu tinha algumas pessoas perto de mim que eram amigos, mas hoje eles estão distantes. É possível construir essas amizades. Jesus, ele construiu essas amizades. O texto está falando, o exemplo que eu dei de João 15, ele diz: olha, eu não os chamo mais de servos. O que Jesus assume aqui? Ele está assumindo que no início eles eram o quê? Eles eram servos. Eles tinham o mesmo propósito. Eles tinham a mesma missão. Mas eles ainda não eram amigos. Mas aí Jesus, ele continua falando: mas agora não. Agora vocês têm esse lugar. Amizades, elas podem ser desenvolvidas. E aí a gente desenvolve amizades aproveitando as oportunidades. Estando com pessoas, às vezes numa conversa, talvez você vai construir amizades numa carona, no momento de pós-culto, quando você não é aquele que o pastor dá a bênção e você já sai correndo para o carro, já sai correndo aí para pegar ônibus, Uber, mas você para. Às vezes você vai construir amizade aproveitando o momento de tomar um café, participando de uma célula, onde você também vai poder compartilhar ali a sua vida. Então, há várias formas de construir amizades. E Jesus, ele construiu amizades assim, nas suas viagens, nas experiências, ensinando, conversando. E se você não hoje entende que você precisa fazer mais amigos, ou você precisa aperfeiçoar os relacionamentos que você tem, será que você tem investido nesses atos de amizade? Será que você tem aproveitado as oportunidades que você tem no seu dia a dia para se conectar com pessoas e aprofundar esses relacionamentos para que aqueles que são talvez hoje colegas, ou talvez são a multidão, como aqueles homens que chegaram e tinham muitas pessoas ali. Tinham a multidão ali em volta de Jesus, mas apenas alguns tomaram atitudes de verdadeiros amigos. E o que é amizade, então? Será que a amizade é apenas nós congregarmos juntos, nós conhecermos, nós trabalharmos juntos? Não. E a terceira coisa aqui é que a amizade, ela é ir além do superficial. Hoje, nós podemos tranquilamente dizer, isso não é novidade, você já ouviu outras pessoas falar sobre isso, que nós somos a geração mais conectada, a geração que mais se conecta com pessoas, com realidades. Isso é uma verdade para nós, mas nós também corremos o risco de sermos a geração mais sozinha. Por quê?
porque nós sabemos que as amizades são essenciais, nós temos muitas oportunidades de relacionamento, mas às vezes não aproveitamos essas oportunidades e vivemos o quê? Na superficialidade. Quer ver um exemplo? Nós temos, por exemplo, nas nossas redes sociais, diversos seguidores. Hoje está até lá como amigos, né? Às vezes, dependendo da rede social, está lá como amigos. Pensa só, se lá no teu Instagram você tem pelo menos 650 seguidores, lotaria todo esse templo. Não sobraria nenhum lugar. Essa é a quantidade de pessoas, só se você tem essa quantidade que eu falei. Tem uns que têm menos, que são menos de conectados, mas tem gente que tem muito mais do que isso. É a quantidade de pessoas que você tem acesso, que você pode conversar, que você pode mandar mensagem, que quando você posta uma foto, veem aquilo que você está vivendo. Agora, será que essa multidão corresponde a pessoas que têm intimidade? Que conhecem você e que você conhece? Que quando você passa por uma luta, você olha e fala assim, olha o tanto de gente que eu posso contar. Que quando você está fraco, cansado, olha o tanto de gente que pode me socorrer. Nossa, se acontecer alguma coisa comigo, olha o tanto de seguidores eu tenho para interceder, sabe? Eu nunca vou ter falta de nada, porque há uma multidão de amigos que eu posso contar. É assim, gente? Não é assim. E muitas vezes não é assim nem dentro da igreja. Como estavam ali uma multidão de pessoas olhando para Jesus. Jesus estava ensinando e todos estavam o quê? Olhando para a mesma direção. Mas o texto diz que aquele homem, ele não podia entrar. Porque aquela multidão não conhecia aquele homem de maneira suficiente para olhar e falar assim, esse cara precisa chegar até Jesus. Vamos abrir espaço aqui, vamos ajudar, vamos passar ele por cima para que ele chegue e receba a cura que ele precisa. Não tinha, por quê? Porque a multidão é a multidão. Eles estavam ocupados olhando para Jesus. Muitos ali estavam interessados o quê? Naquilo que eles precisavam receber. Mas aqueles homens que acompanhavam o paralítico, eles foram além da superficialidade. Por quê? Porque eles conheciam a dor que ele carregava. Eles conheciam a limitação daquele homem. E quando nós aproveitamos as oportunidades, gente, de a gente fazer amizades, como eu já falei aqui, de marcar uma conversa, de se conectar com as pessoas, de participar desse pós-culto, de ser intencional, mesmo assim, a nossa tendência é o quê? É a gente se relacionar com pessoas que a gente tem afinidade. Com quem gosta das mesmas coisas. Se você gosta de ler, você vai se aproximar de pessoas que gostam de ler. Se você gosta de conteúdo nerd, você tende a se aproximar de pessoas assim. Se você é aquele cara ativo, gosta de esporte, né? Vai correr nesse frio, lá no Parque Barigui, tem uma galera assim, gente. Se você é corredor aí, tem uma galera boa que eu te indico depois para fazer amizade. A gente vai o quê? Se unindo nesses grupinhos, que são de afinidade, e é normal isso. Isso também é bom. Só que a amizade, ela nos leva para um novo nível. Que não é só quando a pessoa tem algo que me agrada. Quando as virtudes da pessoa me abençoam, ou mesmo a personalidade. É quando eu posso ir além. É quando eu posso me relacionar de forma que as pessoas, ou que esses amigos, eles passam a me conhecer para além daquilo que eu gostaria de mostrar. Porque quando a gente está construindo uma amizade, a gente quer mostrar o quê? A parte boa. A gente quer mostrar aquilo que a gente gosta,
Só que a amizade, ela aprofunda de uma forma que os nossos amigos começam a conhecer os nossos defeitos, os nossos problemas, as nossas esquisitices. E se a gente quer ficar no nível apenas da admiração, nós conseguimos o quê? Construir muitos admiradores. As pessoas vão ver você falando, e você vai falar só quando tiver uma boa oportunidade. As pessoas vão ver você servindo. As pessoas vão ver os seus dons. As pessoas vão ver você tratando bem as pessoas na igreja. Olha, Deus abençoe, a paz do Senhor, seja bem-vindo. E você vai ser admirado. Só que enquanto estamos na barreira da admiração, ainda estamos na multidão. Quando é que a gente sai da multidão? A gente sai da multidão quando estamos tão próximos de alguém que os nossos defeitos, os sintomas daquilo que nós temos, das nossas enfermidades, no caráter, na personalidade, eles aparecem, porque a gente não consegue esconder mais. E o motivo, muitas vezes, de não conseguirmos viver essas amizades, ou desfrutar dessas amizades, é porque nós nos paralisamos nesses traumas. Nós temos medos de nos expor, temos traumas de realidades que a gente já sofreu com amizades, e às vezes literalmente, ou quase literalmente, você vai entender, as pessoas se tornam a barreira para chegarmos em Jesus. Nós nos afastamos de Jesus por causa das pessoas. Não porque geograficamente elas estão tampando, mas porque estamos traumatizados dizendo, não dá para chegar até Jesus, porque aquela pessoa lá não me deixa chegar até Ele. E para fazermos amigos, a gente precisa vencer isso. Eu e você precisamos ir além. Uma coisa que eu tinha, que me trazia muita dificuldade de fazer amizades, e é algo que eu preciso lutar, porque eu tive várias experiências de ter amigos e eu precisar me afastar desses amigos. Você sabe que eu sou do Rio, então todos os meus amigos são de lá. Aí eu vim para Curitiba, o Senhor me chamou para vir para ser missionário e aí viver longe de todos os meus amigos. Ninguém veio comigo, vim sozinho. Aí cheguei para ser missionário, fui recebido por vários meninos, a gente morava num alojamento, mais ou menos 15 meninos. Ali eu fiz vários amigos. O que aconteceu? Cada ano saía um amigo diferente que era próximo a mim. Chegava no final do ano lá, tinha férias, quando começava o ano, algum amigo me ligava, cara, não vou mais voltar, Deus falou outra coisa comigo, Deus tem outras coisas para a minha vida. Quando chegou no final, a Paula sabe o que eu estou falando, ela está rindo. Quando chegou no final, só tinha eu ali da minha geração, dos amigos que crescemos juntos. Falei, beleza, faz parte, é um ministério itinerante, mas agora eu vou para a igreja. Aí o que eu pensei? Na igreja isso não vai acontecer. Porque agora eu estou no centro da vontade de Deus, na cidade que o Senhor tem para a minha vida, já aceitei Curitiboca, já é aqui mesmo o meu lugar, entendeu? E agora na igreja, casado, família, isso não vai acontecer. Agora os amigos que eu fizer agora vão estar ali do meu lado, a gente vai crescer junto na igreja, vamos ficar velhos servindo junto na mesma igreja. O que aconteceu? Também, os amigos, as pessoas mais próximas que eu fiz aqui desde quando eu cheguei na igreja, o que aconteceu? Deus tinha um novo plano para a vida delas, elas foram viver um novo ciclo, e mais uma vez eu me peguei como sozinho. E aí o que eu pensei? Se todo amigo que eu faço, a lógica do trauma é assim, vai embora, o que eu vou fazer? Novos amigos.
Então agora eu vou ficar sem amigo. Agora colega, amigo de ministério, pastor, ovelha, mas eu não vou aprofundar essas amizades. O que adianta eu ser amigo do Paulo, ser amigo do Will, ser amigo do Nicho, do Henrique? Daqui a pouco vira missionário aí, em Miami. Tá bom, Nicho? Profecia boa, tá vendo, né? E aí, acabou de novo. Aí eu tenho que fazer novas amizades. E aí, sabe o que eu fui perceber? Eu pensava assim, não, isso não me atinge, né? Eu vou me relacionar com uma amizade. Mas, cara, inconsequentemente, eu me tornei superficial por causa dessas experiências. E às vezes as pessoas estavam do meu lado, queriam se relacionar, e eu, tudo bem, ia lá, conversava, era cuidava também, mas eu não abri o meu coração. E o que eu precisei fazer? Eu precisei permitir que esses amigos entrassem na minha vida, né? Um deles é o Will não está aqui, acho que ele está servindo lá também, e o Will é um cara muito bom para fazer amizade. E, cara, eu lembro que no começo eu até estranhava como que ele, cara, queria estar perto, ele queria, e no começo assim, eu até achava estranho o comportamento dele, a gente se conheceu há 2 anos atrás, mas foi através dessa experiência e dessas amizades novas que Deus me deu, que eu não apenas percebi que eu tinha me tornado frio para novas amizades, como eu também pude aprender do Senhor que, cara, as amizades que Deus tem hoje para a minha vida, que podem estar perto de mim, e que as amizades também do passado que eu já tive, e que Deus teve um novo ciclo, não é motivo para eu não fazer novos amigos. E eu entendi o contrário, que, na verdade, se eu não tenho certeza que os amigos que eu faço hoje vão estar na mesma igreja, no dia a dia, todos os dias, não vão viver novas fases, e que talvez um dia vão ficar mais distantes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar o hoje. Eu tenho que aproveitar quem está do meu lado hoje, quem eu posso compartilhar hoje. Porque as amizades verdadeiras, elas podem mudar e sempre vai manter a amizade. Talvez todo mundo aqui tenha algum amigo que fica 1 ano sem se falar, mas quando se vê, parece que é a mesma coisa. Você não vai perder a amizade. Só que você precisa de amizades também que estão no seu dia a dia, que se envolvem na sua vida, que você pode contar. E foi a partir de quando eu entendi que havia essa dor no meu coração, que eu pude me abrir e tenho trabalhado para receber essa cura a cada dia e fazer novas amizades. Sabe o que acontece? Aqueles amigos conheciam a dor daquele homem. E é porque eles conheciam que, ao invés de eles pararem na multidão, eles dão um jeito de levar aquele homem pelo telhado, de abrir um buraco e fazer com que aquele homem descesse para chegar até Jesus. Por causa de alguns em meio à multidão que conheciam a dor daquele homem. Isso mostra para nós por que a gente não pode se afastar das pessoas para esconder a nossa dor. Porque talvez, ao me esconder das amizades, eu não esteja apenas me escondendo das pessoas, mas eu esteja me escondendo da cura que Jesus tem para a minha vida. Foi porque aquele homem tornou a dor dele conhecida aos seus amigos, que ele pôde também aparecer para Jesus, para que ele pudesse ser curado. E o texto diz algo muito interessante. O texto diz o seguinte, versículo 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Foi a fé de quem que Jesus viu, gente?
Diga deles. Jesus viu a fé deles. Jesus não viu só a fé do paralítico. Jesus viu a fé do paralítico com os homens que o carregavam. A nossa fé em Jesus para a salvação, ela é pessoal, ela é individual, mas a fé para viver com Jesus e amadurecer, ela é coletiva. Eu posso começar a minha vida com Jesus de maneira individual. Eu posso trancar a porta do meu quarto e ter um encontro verdadeiro com Jesus que gera fé no meu coração. Mas eu não consigo amadurecer nessa fé. Às vezes eu não consigo nem permanecer, perseverar nessa fé se eu estiver sozinho. Nós tomamos decisões mais simples na vida, como, por exemplo, iniciar na academia, fazer uma dieta, ler mais, e a gente desiste. E a gente sabe que se a gente faz essas coisas com alguém, com um amigo, para ajudar, para incentivar, é muito mais fácil a gente perseverar. Agora você imagina uma decisão que muda toda uma cultura, todo um estilo de vida, os princípios mais importantes, a nossa cosmovisão. Uma mudança dessa, como conseguiríamos permanecer sozinhos? E é por isso que essa fé da amizade, ou a amizade em si, é somar a fé. É eu viver a partir da minha fé, mas é eu viver a partir da fé dos meus amigos, aqueles que estão próximos a mim. Porque a amizade verdadeira, amizades que Jesus tem para nós, são amizades que nos levam até Jesus. E você precisa refletir sobre isso. Os níveis de amizade que você tem são amizades que estão te levando mais perto de Jesus. Só que aqui eu quero levar para uma nova perspectiva. Porque quando a gente fala sobre amizade, sobre relacionamentos, a gente vê muitas palavras que às vezes nos traz uma iniciativa interesseira, egoísta. Aquela questão de que águia anda com águia. Já viu isso? De que você é a média das 5 pessoas à sua volta. E aí o que eu penso? Eu tenho que me relacionar com pessoas de alta qualidade, cognitiva, espiritual, de carreira. Para quê? Para que elas me joguem para cima. A águia anda com águia. Para mim, a águia só anda sozinha. Mas é um jargão que muitas vezes a gente toma como verdade. Só que a ideia aqui não é você sair daqui pensando assim, olha, eu vou escolher as pessoas mais tops e eu vou ser amigo delas, né? Ou amigo delas. Não. É você se tornar esse amigo. É você ser, na vida das pessoas à sua volta, um amigo que soma essa fé. Um amigo que aproxima aqueles que estão perto de você de Jesus. Um amigo que você ora por eles. Essa semana você orou por algum amigo seu? Para que a fé dele seja renovada, para que ele se aproxime de Jesus. Amigos que não deixam você ser um amigo para alguém e não deixar esse seu amigo se isolar. Será que você tem sentido falta de alguém no corpo? Alguém que você não vê há muito tempo, onde você pode mandar uma mensagem, se conectar, perguntar se precisa de alguma ajuda. Ser um amigo que ajuda a carregar o fardo do outro. Sabe, esses amigos que não largam a maca. Que quando o amigo para, quando está cansado, você é aquele que segura junto e fala, vamos lá. Você não está sozinho. Deus tem cura para a sua vida. Deus tem resposta para a sua vida. Isso é viver atos de amizade. E por último,
Amizade é conhecer Cristo de forma que seria impossível sozinho. Todos estavam ali, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Jesus estava ali pregando e ensinando. Mas quando aquele homem chega e Jesus vê a fé neles, Jesus diz algo que ninguém esperava ali naquela casa. Jesus diz: perdoado estão os vossos pecados. Aqueles homens podiam esperar que Jesus ia falar até assim, olha, que você seja curado. Mas Jesus não faz isso, porque Jesus queria fazer algo além. Jesus, ele demonstra ali agora, ele revela um lado dele, que para aqueles homens era atribuído a quem é Deus. Poder para perdoar pecados. Quando Jesus faz isso, aqueles homens, eles ficam se perguntando, eles ficam escandalizados. Alguns mestres da lei ficam pensando assim, quem que ele pensa que é para perdoar pecados? E aí o que Jesus faz? Jesus dobra a aposta. O que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os vossos pecados? Ou dizer, levanta, pega a tua maca e anda? E aí Jesus diz algo. Jesus diz assim, olha, para que vocês saibam. Ou seja, para revelar para vocês, para provar para vocês que eu sou o Filho de Deus. E aí ele vira para o homem. Levanta e anda. Pega a tua maca e vai para a tua casa. Foi porque alguns amigos tiveram essa fé de levar aquele que precisava até Jesus, numa postura de fé, que possibilitou, que criou o ambiente para que Jesus se revelasse, se manifestasse de uma maneira que aqueles que estavam na casa ainda não o conheciam. E a amizade é isso. Como diz, ensina C.S. Lewis, né? Quando você está num ciclo de amizade e um amigo morre, ele usa, né, uma situação dele. Talvez você pense que é um a menos e você vai ter mais do seu amigo, mas na verdade você vai ter menos, porque há um lado do seu amigo que só se manifesta ou só se manifestava quando ele estava com aquele outro amigo. Quantos aqui estão entendendo? Existe uma porção de Jesus que você não consegue alcançar sozinho. Existe algo que você precisa conhecer de Cristo, que vai te alimentar, que vai gerar mais fé, que vai te fazer perseverar, que vai te fazer amadurecer, que talvez você nunca consiga enxergar sozinho. Com a sua história, com a sua vida devocional, com as suas experiências, com os seus dons, mas que você só vai conseguir revelar quando você ver Cristo agindo na vida do outro. Cristo curando, Cristo restaurando, Cristo fazendo coisas novas. A amizade nos aproxima de Jesus quando nós abrimos o coração para viver isso. E talvez você precise de amigos. Quero chamar o Ministério de Louvor para vir aqui à frente, porque hoje a gente pode celebrar em primeiro lugar as nossas amizades. Talvez você esteja vivendo grandes coisas com o Senhor hoje. Por quê? Porque você tem amigos. Amigos que oram por você, amigos que sentem a sua falta, amigos que te aconselham. E eu quero dizer para você, amigos confrontam também, com amor, suportam. Mas amigos também, em muitas ocasiões, vão dizer a verdade, que nós precisamos de mudança, que nós precisamos mudar comportamentos. Isso também é amor, e isso faz parte da amizade.
Mas eu quero orar pela sua vida. Em primeiro lugar, nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelos nossos amigos. Mas eu quero orar também para você que entende, olha, eu não estou vivendo isso. Eu não estou desfrutando das amizades. Eu não consigo aprofundar os relacionamentos. Eu não me sinto integrado no corpo. E talvez em cima disso, além de você estar distante, a nível de amizade, de relacionamentos superficiais, talvez você também esteja longe de Jesus. Talvez em algum momento também pessoas, amigos, tentaram te aproximar de Jesus, quiseram te aproximar da realidade do corpo, que é a igreja, mas você está distante, você está vivendo essa solidão, porque não tem desenvolvido uma vida com Jesus. Mas nessa noite é um encontro de decidirmos viver um novo nível, de assumirmos aquilo que Deus tem para nossas vidas e desfrutarmos. Nós precisamos de amigos. Mesmo se você é casado, você precisa de amigos. Você é esposa, você precisa de amigas. Você é marido, você precisa de amigos. Porque essa é a essência do reino de Deus. Não nos isolarmos. Porque é quando nós entendemos isso, nós entendemos também que Cristo faz essa transformação. Que não é o amigo que cura, mas é Jesus através dos amigos. Para dizer para você que há lugar na casa dele para essa amizade. Há lugar na mesa de Jesus para você. Mas sabe de uma coisa? Aquele paralítico, ele nunca saberia que havia espaço para ele naquela casa, se ele não tivesse experimentado de atos de amizade. Ele nunca saberia que havia cura para ele naquele lugar, se ele não tivesse amigos que perseveravam. Ele nunca saberia que a maca que ele foi carregado seria a maca que ele carregaria se ele não tivesse pessoas para compartilhar a sua dor e a sua enfermidade. Ele ficaria do lado de fora falando, tá vendo? As pessoas são uma barreira para aquilo que eu poderia viver com Jesus. Mas nessa noite há cura para você. Nessa noite há restauração para a sua vida. Nessa noite há uma revelação de um Cristo que não é uma história, que não é uma teoria, que não é um conto inventado, mas que é uma pessoa que tem novidade de vida para você, que pode te salvar, que pode te libertar, porque há alegria para você verdadeira na casa do Senhor, e há lugar para você na mesa. E há nesse lugar amigos, pessoas que te amam, para viver e perseverar nessa vida com Jesus. Então nessa noite eu quero orar por você. Feche seus olhos. Feche seus olhos por um momento. E comece a refletir sobre esses relacionamentos. Em primeiro lugar, como é que está a tua amizade com Jesus? Você conhece Jesus verdadeiramente? Você tem vivido com Jesus? Você tem buscado a Ele? Você tem ido até a casa de Jesus para receber aquilo que Ele tem para a sua vida? Talvez em primeiro lugar, você precisa nessa noite decidir desenvolver uma amizade com Jesus. Há tantas coisas, jovem, nessa vida que tiram a nossa atenção, que nos distrai. Uma vida acelerada, uma correria.
E às vezes nos tornamos insensíveis em relação a um relacionamento genuíno com Jesus. Mas essa noite, eu quero primeiramente orar por você que deseja viver um novo relacionamento com Jesus, que deseja se reconciliar com Ele. Talvez você esteja distante, mas nessa noite você entendeu, olha, eu preciso viver com Jesus. Eu preciso desse novo e vivo caminho para a minha vida. E depois eu quero orar também por você que está nesse lugar. Você que conhece a Jesus, mas você entende, olha, eu preciso aplicar esse ato de amizade. Eu preciso me abrir para novas amizades. Os meus relacionamentos são superficiais e eu quero viver e desfrutar das amizades que Jesus tem para a minha vida. Então, em primeiro lugar, eu quero que aonde você está, você ore. Você comece a dizer isso ao Senhor enquanto a gente canta essa canção. E eu queria que você cantasse novamente essa canção, mas que você prestasse atenção na letra dessa canção e que nesse momento o Espírito Santo ministre algo ao teu coração, em nome de Jesus.